Já ouviu alguém dizer: Deus nunca o testará, ele apenas o abençoa? Parece reconfortante, faz-nos sentir que a fé deveria ser uma jornada tranquila, sempre cheia de vitórias e nunca de lutas. Mas aqui está o problema. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus permitiu que o seu povo enfrentasse provações que os oprimiam, os esticavam e testavam a sua fé de maneiras que pareciam insuportáveis. Pense nisso: Abraão segurando uma faca sobre o seu filho prometido, Jó sentado em cinzas depois de perder tudo, os discípulos em pânico no meio de uma tempestade enquanto Jesus dormia no barco. Estes não foram momentos de bênção que pareciam fáceis, foram testes. E aqui está a verdade chocante: Deus não testou a fé deles para os destruir. Ele testou-a para aprovar, refinar e torná-la inabalável. Então, hoje, vamos percorrer a Bíblia e descobrir cada momento importante em que Deus testou a fé de alguém, o que realmente aconteceu porque importava e como essas histórias antigas ainda falam diretamente às nossas vidas hoje. A propósito, se gosta de aprender as verdades mais profundas da Escritura, certifique-se de carregar no botão Gosto e subscrever, porque teremos mais análises bíblicas reveladoras todas as semanas. Fique comigo, porque no final verá que os testes na sua vida não são sinais da ausência de Deus. Podem, na verdade, ser os sinais mais claros da sua obra. Se está pronto, vamos mergulhar. Um dos momentos de prova mais dramáticos e dilacerantes da Bíblia vem da vida de Abraão. Ele esperara décadas pelo filho que Deus lhe prometera. Isaque não era apenas um rapaz, era o filho milagre, a prova viva de que a aliança de Deus era real. Toda a esperança de uma nação futura repousava neste filho. E então, no que parece ser a mais impossível das ordens, Deus falou: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Consegue imaginar o peso dessas palavras? Abraão já havia deixado da sua terra natal em obediência, e já havia suportado a dor da espera. E agora Deus pedia-lhe para devolver a mesma coisa que lhe havia sido prometida. A Bíblia diz-nos que Abraão se levantou cedo na manhã seguinte. Sem desculpas, sem negociações, apenas uma obediência silenciosa. Durante 3 longos dias, viajou com Isaque, cada passo mais pesado que o anterior. E quando Isaque, carregando a lenha aos ombros, inocentemente perguntou: Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão proferiu uma verdade profética que nem ele próprio podia ainda ver plenamente. Deus proverá para si o cordeiro. No topo do Monte Moriá, Abraão construiu o altar. Colocou a lenha, amarrou o seu filho e ergueu a faca. Naquele silêncio tenso, ficou claro o que a prova realmente significa. Não se trata das palavras que dizemos no culto, mas da profundidade do que estamos dispostos a entregar. E quando a faca estava erguida, o anjo do Senhor clamou: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Perto dali, um carneiro estava preso num arbusto, e Abraão ofereceu-o no lugar de Isaque. Ele deu ao lugar o nome de O Senhor Proverá. Esta história choca-nos porque leva a fé ao limite. Mas não se trata de crueldade, trata-se de clareza. Deus estava a revelar que a confiança de Abraão era genuína, não por causa das bênçãos recebidas, mas por causa de um coração rendido. E mais do que isso, isto foi um presságio. Séculos depois, noutra colina, muito longe de Moriá, o próprio Deus faria o que Abraão foi poupado de fazer. Ele não reteria o seu próprio filho, mas o daria como sacrifício pelo mundo. Para nós, a prova de Abraão levanta uma questão penetrante. Confiamos em Deus,
apenas quando ele dá, ou confiamos nele o suficiente para entregar até mesmo o que mais valorizamos. A fé não é provada no conforto, é provada na entrega. O altar de Moriá permanece como um lembrete de que cada prova, por mais severa que seja, não tem como objetivo destruir-nos, mas revelar a profundidade da nossa confiança e apontar-nos para o Cordeiro maior que Deus providenciou, Jesus Cristo. Se a prova de Abraão foi sobre entrega, a prova de Jó foi sobre perseverança. A Bíblia apresenta-o como um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó não era descuidado nem rebelde. Ele era o tipo de homem que as pessoas apontavam como exemplo do que significava andar com Deus. O que torna o que aconteceu a seguir tão difícil de compreender. Nos tribunais celestiais, Satanás lançou um desafio. Porventura teme Jó a Deus por nada? Por outras palavras, Satanás acusou Jó de servir a Deus apenas porque a vida era confortável. Tirem as bênçãos, Satanás alegou, e a devoção de Jó desabaria como um castelo de cartas, e Deus permitiu a prova. Num único dia devastador, Jó perdeu tudo: a sua riqueza, os seus servos e até os seus filhos. A dor é inimaginável, e, no entanto, em vez de amaldiçoar a Deus, Jó rasgou a sua veste, caiu por terra e proferiu palavras que ainda ecoam pelos séculos. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a prova aprofundou-se. Na segunda onda de sofrimento, o corpo de Jó foi atingido por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Ele sentou-se entre as cinzas, raspando as suas feridas com um caco de cerâmica. A sua própria esposa, sobrecarregada pelo desespero, incitou-o a desistir, dizendo: amaldiçoa a Deus e morre. Contudo, Jó, embora quebrado e perplexo, recusou-se a abandonar a sua fé. Ele respondeu: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? É aqui que vemos o que torna a prova de Jó tão única. Não foi um único momento de entrega, como o de Abraão. Foi um longo e prolongado silêncio do céu, uma estação em que cada bênção foi retirada e nenhuma explicação foi dada. Jó clamou, perguntando por quê, mas nenhuma resposta veio. Não por muito tempo. Ainda assim, ele agarrou-se a Deus na escuridão. No final, Jó descobriu algo muito maior do que a restauração da riqueza ou da saúde. Ele ficou cara a cara com o Deus vivo, declarando: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O seu sofrimento refinou-o e a sua fé tornou-se inabalável. Para nós, a história de Jó estilhaça a falsa ideia de que uma vida de fé significa uma vida de facilidade. Mostra-nos que Deus não prova para destruir, mas para provar. E, por vezes, o maior ato de fé é simplesmente permanecer firme quando tudo o resto desaba. As cinzas em que Jó se sentou lembram-nos que as provações não significam que Deus nos abandonou. Elas podem ser o próprio terreno onde Deus está a aprofundar as nossas raízes e a ensinar-nos a confiar nele além da compreensão. Se a fé de Abraão foi provada na entrega de um filho e a de Jó nas cinzas do sofrimento, a fé de Israel foi provada dia após dia no deserto. Após a fuga milagrosa do Egito, as pragas, o Mar Vermelho dividido, o afogamento do exército de Faraó, poder-se-ia pensar que a confiança viria naturalmente. Mas a liberdade da escravidão não produziu automaticamente fé no coração. Então Deus conduziu o seu povo para o deserto, e o deserto tornou-se o seu campo de prova. Começou com a fome. O povo queixou-se de não ter pão. Em vez de os abandonar, Deus fez chover maná do céu, flocos finos como geada, que apareciam todas as manhãs, mas isso era mais do que alimento, era um exame diário de confiança. Deus ordenou que recolhessem apenas o suficiente para um dia. Se tentassem armazená-lo, apodrecia com vermes. A única exceção era antes do sábado,
quando lhes era permitido recolher o dobro. Neste ritmo, Deus estava a ensinar ao seu povo que a sobrevivência dependia não do armazenamento, mas da obediência, não da sua astúcia, mas da sua palavra. Cada nascer do sol era uma nova oportunidade para crer que Deus proveria, mas a prova não terminou com a comida. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai a receber a aliança de Deus, o povo ficou inquieto. Fizeram um bezerro de ouro, declarando: "Este é o teu Deus que te tirou do Egito." Naquele momento, a prova de paciência e lealdade foi falhada. Depois de tudo o que tinham testemunhado, o Mar Vermelho, o maná, a coluna de fogo, ainda preferiam um ídolo que podiam ver ao Deus invisível que os havia libertado. Olhando para trás, Moisés explicou o significado daqueles longos anos no deserto. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu estes 40 anos no deserto para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Ele acrescentou: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O deserto nunca foi sobre punição por si só, foi sobre moldar um povo que pudesse entrar na terra prometida, com dependência, não com orgulho. E séculos depois, quando o próprio Jesus ficou com fome no deserto, citou essa mesma passagem: "Nem só de pão viverá o homem." Shoui. O Filho de Deus passou a prova que Israel falhou, mostrando que a verdadeira vida é sustentada não pela comida, não pelo conforto, mas pela confiança na palavra do Pai. As nossas vidas também contêm momentos de deserto, momentos em que Deus nos retira a abundância em que confiamos, quando as orações parecem sem resposta, quando o futuro parece um deserto árido. É nessas estações que a pergunta surge: confiaremos ou resmungaremos? Apegamo-nos às promessas de Deus ou correremos atrás de bezerros de ouro feitos por nós mesmos? O deserto revela não apenas fraqueza, mas oportunidade. É o lugar onde a fé é forjada, onde a dependência é profundamente enraizada na alma, e onde Deus nos prepara para promessas que ainda não podemos ver. Quando nos voltamos para o livro dos Juízes, encontramos Gideão, um homem longe de ser ousado no início. Israel vivia com medo sob a opressão dos midianitas, escondendo-se em cavernas, despojado de colheitas e dignidade. E onde encontramos Gideão? Não num campo de batalha, não a reunir tropas, mas a debulhar trigo num lagar de vinho, escondido dos seus inimigos. Então, o anjo do Senhor aparece e o chama. "O Senhor é contigo, varão valoroso." Deve ter soado quase irônico, porque a resposta de Gideão foi cheia de dúvida. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Antes que Gideão pudesse liderar, ele queria provas. Ele estendeu um velo de lã, pedindo a Deus que o molhasse com orvalho enquanto o chão permanecesse seco. Quando Deus o fez, Gideão pediu novamente, mas inverteu o sinal: velo seco, chão molhado. Algumas pessoas criticam Gideão pela sua hesitação, mas o que vemos é um homem cuja fé estava a tremer, a pedir garantia. E Deus, na sua paciência, deu-a. A prova da fé de Gideão começou na fraqueza, com sinais e confirmações. Mas depois, os papéis inverteram-se. Em Juízes 7, Deus tornou-se aquele que testava Gideão. Ele havia reunido 32.000 homens para lutar contra os midianitas, um exército massivo já demasiado grande para Gideão lidar. Mas Deus disse: "Tens gente demais." Então Gideão anunciou que qualquer um que tivesse medo podia ir embora. E 22.000 partiram, 10.000 permaneceram, mas Deus disse: "Ainda são muitos." Através de uma estranha prova na água,
apenas 300 foram escolhidos. Imagine o choque. Ir de 32.000 soldados para apenas 300, enfrentando um inimigo descrito como incontável, como gafanhotos. Por que faria Deus isto? A resposta é clara: para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Deus reduziu o exército de Gideão para que a vitória só pudesse ser explicada como divina. E foi exatamente isso que aconteceu. Armados não com espadas, mas com tochas, jarros e trombetas, os 300 de Gideão cercaram o acampamento inimigo. Quando quebraram os jarros, levantaram as tochas e tocaram as trombetas, o pânico varreu os midianitas, e eles voltaram as suas espadas uns contra os outros. A batalha foi ganha, não pela força humana, mas pelo poder de Deus. A história de Gideão mostra ambos os lados da prova. Gideão testou Deus por medo, e Deus graciosamente o encontrou com paciência. Mas então Deus testou Gideão, retirando a segurança humana, forçando-o a confiar no poder divino. Para nós, essa lição é inequívoca. Deus, por vezes, remove as próprias coisas que pensamos precisar, os recursos, os números, a confiança, para que, quando o avanço acontece, não haja dúvida de quem o realizou. Provar não é sobre tornar-nos confortáveis, é sobre tornar-nos confiantes. Gideão começou como um homem escondido pelo medo, mas através da prova de Deus, ele tornou-se um líder que aprendeu que a vitória pertence somente ao Senhor. A prova de David não foi como a de Abraão, num único momento dramático, nem como a de Jó, numa estação de profundo sofrimento. A sua prova estendeu-se por anos, anos de espera para que a promessa de Deus se cumprisse. Quando adolescente, David foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel. Imagine o choque. Um jovem pastor de Belém, subitamente escolhido por Deus para substituir Saul, o poderoso rei que ainda estava no trono. A promessa era real, a unção era genuína, mas o cumprimento não veio rapidamente. Em vez de ser coroado, Davi passou grande parte da sua juventude em fuga. Saul, ciumento e paranoico, caçava-o através de desertos e cavernas. Davi passou do palácio, tocando música para o rei, para viver como um fugitivo, escondido no deserto com um bando de proscritos. Houve momentos em que a promessa deve ter parecido uma piada cruel. Se Deus o havia escolhido, por que a vida estava a piorar e não a melhorar? 2 vezes Davi teve a chance de acabar com tudo, matando Saul. Uma vez numa caverna, outra vez no próprio acampamento de Saul, enquanto ele dormia. Os seus homens instaram-no a atacar, a tomar o trono que já era seu por direito divino, mas David recusou. Não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor, disse ele. Por outras palavras, ele não forçaria a promessa de Deus a acontecer nos seus próprios termos. Ele escolheu esperar, confiar que o tempo de Deus era melhor do que a sua impaciência. Esse foi o cerne da prova de David. Esperaria ele que Deus o exaltasse ou tomaria a coroa pela sua própria força? A espera é um dos testes mais difíceis da fé, porque parece que nada está a acontecer. Contudo, nesses anos ocultos, Deus estava a moldar o caráter de David, ensinando-lhe humildade, dependência e misericórdia. Quando o reinado de Saul terminou e o trono finalmente se tornou seu, David não era apenas um guerreiro. Ele era um homem segundo o coração de Deus, forjado por anos de atraso e disciplina. Para nós, a longa estação de espera de David fala diretamente àqueles tempos em que as promessas parecem distantes, quando as orações ficam sem resposta, quando as portas permanecem fechadas. A prova da espera não é tempo perdido, é a arena onde Deus constrói a paciência, onde Ele esculpe o orgulho e onde Ele nos prepara para o peso do que prometeu. A história de David
Lembra-nos que os atrasos de Deus não são negações, são estações deliberadas para garantir que estamos prontos quando a sua promessa finalmente se cumprir. Os profetas de Israel frequentemente enfrentaram um tipo de prova que não era sobre perder bens ou esperar por promessas, mas sobre permanecerem sozinhos quando mais ninguém o faria. A sua fé foi testada no fogo, na rejeição e no peso esmagador da solidão. Vejamos Elias no Monte Carmelo. A nação de Israel havia se voltado para adorar Baal, e os profetas de Baal eram centenas. Elias permaneceu como uma voz solitária, declarando que só o Senhor era Deus. Ele desafiou os profetas para um confronto. Cada um prepararia um sacrifício, mas só o verdadeiro Deus responderia com fogo. Durante todo o dia, os profetas de Baal clamaram, cortando-se, dançando, implorando ao seu Deus para responder. Nada aconteceu. Então Elias reconstruiu o alçar do Senhor, encharcou-o com água 3 vezes e fez uma oração simples. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Instantaneamente, fogo caiu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas a lenha, as pedras e até a água na vala. Naquele momento, o povo caiu sobre os seus rostos, confessando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A prova de Elias foi permanecer firme na fé, quando parecia irremediavelmente em desvantagem numérica, e Deus o vindicou com fogo, mas a prova do profeta não terminou em triunfo. Após esta vitória, Elias caiu em desespero, quando a rainha Jezabel ameaçou a sua vida. Ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e orou para morrer. O seu maior momento de sucesso foi seguido por uma das suas noites mais escuras da alma. E nesse silêncio, Deus veio até ele não com vento, nem terremoto, nem fogo, mas com um suave sussurro. Elias aprendeu que a verdadeira prova de fé não é apenas invocar fogo em público, mas ouvir a voz tranquila de Deus no desespero privado. Depois a Jeremias, chamado o profeta chorão. Todo o seu ministério foi uma prova de resistência contra a rejeição. Ele pregou fielmente, advertindo o povo do julgamento, mas eles zombaram dele, prenderam-no, até o atiraram para uma cisterna lamacenta para morrer. Jeremias frequentemente clamava em agonia, desejando nunca ter nascido, mas não conseguia desistir. A palavra de Deus, disse ele, era como um fogo encerrado nos seus ossos. Ele tinha de falar, custe o que custasse. A sua prova não foram milagres dramáticos, mas a obediência diária face à solidão e ao escárnio. Estes profetas lembram-nos que a fé nem sempre é provada em momentos espetaculares. Por vezes, é provada em permanecer sozinho, em falar a verdade quando ninguém quer ouvi-la, em suportar o desânimo sem desistir. Elias mostra-nos que mesmo os profetas mais ousados lutam com o desespero, e Jeremias mostra-nos que a fidelidade não é medida por aplausos, mas pela perseverança. As suas provas são as provas que enfrentamos sempre que somos chamados a ser fiéis no mundo, um mundo que preferiria servir outro Deus. Quando entramos nos evangelhos, descobrimos que mesmo aqueles que andavam lado a lado com Jesus foram constantemente testados na sua fé. As suas lições não vieram em salas de aula confortáveis, mas em tempestades, fome e situações impossíveis, onde tiveram de decidir se confiavam na sua palavra ou no seu medo. Uma noite, no mar da Galileia, os discípulos foram apanhados numa violenta tempestade. As ondas chocavam contra o barco, o vento uivava e o pânico encheu os seus corações. E onde estava Jesus? A dormir num almofadão na popa. Aterrorizados, eles acordaram-no. Mestre, não te importas que pereçamos?
É uma pergunta que muitos de nós sussurramos nas nossas próprias tempestades. Deus, não te importas? Jesus levantou-se, repreendeu o vento e as ondas, e instantaneamente houve uma grande bonança. Então ele virou-se para eles com uma pergunta penetrante: Por que estáis assim, amedrontados? Como é que não tendes fé? A tempestade era mais do que tempo, era uma prova. Confiaram eles na sua presença, mesmo quando ele parecia em silêncio. Outra vez, numa encosta com uma multidão, faminta de 5.000 pessoas, Jesus virou-se para os seus discípulos e disse: Dai-lhes vós de comer. As suas mentes correram. Como poderiam eles alimentar tantos com apenas 5 pães e 2 peixes? Mas esse era o ponto. A prova não era sobre a sua capacidade, mas sobre a sua vontade de colocar o pouco que tinham nas suas mãos. E quando o fizeram, Jesus multiplicou, até que todos foram alimentados, e 12 cestos de sobras permaneceram. Várias vezes, os discípulos foram esticados para além dos seus limites. Cada prova revelou tanto a sua fraqueza quanto a suficiência de Deus. Eles muitas vezes tropeçaram, muitas vezes duvidaram, mas através de tudo isso, estavam a aprender a lição que cada seguidor de Cristo deve aprender. A fé não é a ausência de medo ou carência, mas a escolha de confiar naquele que é maior do que ambos. As suas provas são as nossas provas. Quando as tempestades se levantam, quando os recursos acabam, quando Deus parece adormecido, a pergunta é a mesma: entraremos em pânico ou confiaremos? Os discípulos mostram-nos que mesmo a fé vacilante, depositada em Jesus, é suficiente para ele agir, e cada prova é um convite para descobrir mais de quem ele realmente é. Entre todos os discípulos, a prova de Pedro é talvez a mais pessoal e a mais fácil de relacionar. Pedro era ousado, franco e sempre rápido a declarar a sua lealdade. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro jurou com confiança: Ainda que todos tropecem, eu nunca tropeçarei. Ele até puxou a sua espada no jardim para defender o seu Senhor. Se alguém parecia inabalável, era Pedro. Mas no pátio, enquanto Jesus estava a ser julgado, Pedro enfrentou uma prova mais silenciosa e súbil. Uma criada reconheceu-o e perguntou: Tu também estavas com ele, não estavas? O medo invadiu Pedro e ele negou. 1, 2, 3 vezes ele insistiu que não conhecia Jesus. E então o galo cantou. Naquele momento arrepiante, Pedro percebeu que havia falhado a mesma prova que jurara nunca falhar. Os evangelhos dizem que ele saiu e chorou amargamente. Esta é a agonia da história de Pedro. A sua fé colapsou não na tempestade ou no campo de batalha, mas na pressão do medo e da autopreservação. No entanto, o fracasso de Pedro não foi o fim. Após a ressurreição nas margens da Galileia, Jesus preparou o pequeno almoço para os seus discípulos. 3 vezes ele perguntou a Pedro: Tu amas-me? E 3 vezes Pedro respondeu, desfazendo as 3 negações com 3 afirmações. Longe de o descartar, Jesus restaurou-o: Apacenta as minhas ovelhas. Pedro tornou-se um pilar da igreja primitiva, pregando com ousadia o mesmo nome que uma vez negou. Para nós, a história de Pedro é esperança. Os nossos momentos mais fracos, as nossas negações, os nossos colapsos sob pressão, estes não nos desqualificam. Eles podem tornar-se o próprio terreno onde a misericórdia de Deus nos restaura e onde a nossa fé, embora provada, emerge mais forte. Como Pedro, podemos chorar pelo fracasso, mas Jesus encontra-nos na nossa quebrantamento com graça e uma nova comissão. O canto do galo não é a palavra final. O Cristo ressuscitado é Pomstiai. Todas estas histórias, de Abraão e Jó a Israel, Gideão, Davide, os profetas, os discípulos e Pedro, levam-nos a fazer uma pergunta maior: por que Deus prova a fé afinal? Não se supõe que a fé seja sobre
descanso e bênção? Por que Deus permitiria que o seu povo passasse por tempestades, desertos ou desgostos? A Bíblia faz uma distinção crucial. Deus prova, mas não tenta. Tiago 1,13 diz-nos: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A tentação é projetada para nos atrair ao pecado e destruir-nos, mas a prova é projetada para nos refinar e revelar. Uma prova não tem como objetivo afastar-nos de Deus, mas aproximar-nos, provando a realidade do que acreditamos. Pense em como o ouro é purificado, é colocado no fogo, não para ser destruído, mas para que as impurezas subam à superfície. Da mesma forma, Pedro escreveu que as provações vêm para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. A prova não enfraquece a fé verdadeira, ela expõe a sua força. Outro erro que as pessoas frequentemente cometem é supor que as provações são punições. Se algo dá errado, pensamos, Deus deve estar zangado comigo. Mas a Escritura conta uma história diferente. Deus provou Israel, não para os condenar, mas para os humilhar e ensinar a dependência. Ele provou Abraão, não para destruir Isaque, mas para revelar a profundidade da entrega. Ele provou Jó, não porque Jó tivesse pecado, mas para silenciar a acusação de Satanás e provar que o amor por Deus pode perdurar sem bênçãos. As provas não são maldições, são confirmações. E por trás de cada prova está o coração de um pai, que está a moldar os seus filhos. Hebreus 12. Lembra-nos que Deus disciplina aqueles que ama, não para os prejudicar, mas para os treinar para a santidade. Da mesma forma, as provas fazem parte da sua obra de refinamento, esticando a fé, aprofundando a confiança e preparando-nos para propósitos maiores. O que parece pressão é muitas vezes preparação. Então, quando falamos sobre a teologia da prova, não se trata de um Deus cruel a apresentar tarefas impossíveis ao seu povo. Trata-se de um Deus amoroso que se importa demasiado para deixar a nossa fé superficial e frágil. Ele permite o deserto, o atraso, a tempestade e o fogo, porque sabe que através deles a nossa fé se tornará resiliente, pura e inabalável. Provar não é a ausência do amor de Deus, é uma das suas expressões mais claras. Quando olhamos para trás para estas histórias de prova, é fácil tratá-las como história distante. Abraão na sua montanha, Jó nas suas cinzas, Israel no deserto. Mas a verdade é que a prova nunca se limitou às páginas da Escritura. Todo seguidor de Deus, em algum momento, passará pela sua própria estação de provação. E o mesmo Deus que provou a fé deles é aquele que refina a nossa hoje. No nosso mundo, as provas podem não vir sob a forma de sacrificar um filho ou enfrentar um exército invasor, mas não são menos reais. Alguns de nós enfrentam a prova da perda, perder um ente querido, um emprego ou um sonho, em torno do qual construímos as nossas vidas. Outros enfrentam a prova da espera, longas orações por cura, por provisão ou por orientação, que parecem ecoar em silêncio. Alguns suportam a prova da pressão, viver fielmente em locais de trabalho, famílias ou culturas que zombam ou resistem à fé. E muitos de nós enfrentam a prova silenciosa da obediência, quando Deus nos chama a entregar algo que seguramos com força, ou a perdoar quando os nossos corações querem vingança, ou a confiar quando o resultado é incerto. O perigo é acreditar na mentira de que a dificuldade significa que Deus nos abandonou. Somos rápidos a dizer: se a vida é difícil, Deus deve estar zangado comigo. Mas a história de Jó, o deserto de Israel e o fracasso de Pedro revelam o oposto.
A prova não é a ausência de Deus, é muitas vezes a sua presença, trabalhando de maneiras que não podemos ver. A pressão da provação é a prova da sua mão, a moldar-nos. E assim como Israel descobriu que o homem não vive só de pão, nós descobrimos nas nossas provas que a força, a paz e a esperança não vêm das circunstâncias, mas da palavra e presença de Deus. Assim como Gideão aprendeu que a vitória não vem dos números, mas do poder de Deus, aprendemos que a nossa segurança não está no dinheiro, saúde ou estatuto, mas na sua fidelidade. Assim como David aprendeu a esperar pela coroa, aprendemos que o tempo de Deus é melhor do que a nossa impaciência. Então, quando o deserto se estende, quando a tempestade ruge, quando a promessa parece atrasada, ou quando os nossos próprios fracassos nos assombram, como a negação de Pedro, a prova diante de nós não é uma armadilha, é um convite. Um convite para confiar mais profundamente, para depender mais plenamente, para nos agarrarmos mais fortemente ao Deus que já provou o seu amor na cruz. Cada prova que enfrentamos hoje tem o mesmo propósito que as de outrora, não para nos quebrar, mas para nos construir em pessoas que refletem a sua força, a sua paciência e a sua glória. 12. Quando rastreamos o fio da Escritura, uma verdade torna-se inconfundível. O povo de Deus sempre foi provado. Abraão foi provado na montanha, Jó nas cinzas, Israel no deserto, Gideão com o seu pequeno exército, Davi em anos de espera, os profetas na sua solidão, os discípulos nas suas tempestades e Pedro no seu fracasso. E cada prova, embora dolorosa, não tinha como objetivo destruir, mas refinar. Esse é o padrão de Deus. O fogo não consome o ouro, revela a sua pureza. O deserto não apaga a promessa, prepara o coração para entrar nela. A tempestade não afoga o discípulo, revela o poder daquele que comanda o vento e as ondas. A prova nunca é evidência da ausência de Deus, é evidência de que Ele nos está a moldar para algo maior. Então, aqui fica a lição. Cada prova na sua vida não é um sinal de que Deus o abandonou, mas de que Ele está a trabalhar em si. Ele não prova para esmagar, mas para fortalecer, não para destruir, mas para refinar, não para o afastar, mas para o aproximar. E cada prova aponta-nos de volta para o maior ato de amor, quando Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Se isto o encorajou, adoraria que desse um passo de fé agora mesmo. Clique no botão Gosto, subscreva para não perder o próximo ensino e partilhe este vídeo com alguém que esteja a passar pela sua própria estação de prova. E nos comentários, diga-me de que forma Deus provou a sua fé e o que aprendeu com isso. A sua história pode ser o encorajamento que outra pessoa precisa para suportar a sua provação. Lembre-se, a prova de Deus não é o fim, é o começo de algo mais forte, mais profundo e mais inabalável do que alguma vez poderia imaginar.